convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós estamos pensando nesse mês sobre uma vida que glorifica a Deus, vivendo para a glória de Deus. E hoje nós vamos pensar sobre glorificando Jesus nas conquistas. Nós já pensamos sobre glorificar o nome de Jesus, e hoje eu gostaria de pensar um pouquinho mais a respeito deste tema. Mateus 25, de 14 a 30, essa parábola tão famosa, tão conhecida de todos nós. Então, mantenha aí sua Bíblia aberta, seu celular pronto. Diz assim, a partir do verso 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 25. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado mais uma vez, ó Deus, por esta oportunidade de ler a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, a liberdade que temos. E te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito aplique no coração de cada um aquilo que é da Tua vontade. Transforma-nos, ó Deus, a imagem de Teu Filho, é a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, a gente está pensando então sobre glorificar Jesus em nossas conquistas. E o nosso desejo é pensar sobre como isso revela a atitude dos discípulos de Jesus com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu esforço, a competência, a responsabilidade, influência e inclusive a consciência de servo. A gente por vezes passa a vida, e eu conheço muita gente que inclusive espera uma oração forte para finalmente sentir no coração o desejo de fazer alguma coisa, de se entregar, de dedicar o tempo, de dedicar seus recursos, de assumir uma responsabilidade na vida da igreja, por exemplo. E fica esperando um tempo em que vai acontecer alguma coisa. Vai vir um pregador de fora fazer um sermão, vai ter uma oração, vai ter alguma experiência diferente, um anjo vai aparecer na frente dele para falar alguma coisa. E na realidade nós precisamos ter essa consciência de servos. Eu gosto de ler Rick Warren, eu creio que é um pastor bastante antenado com o nosso tempo, e ele nos ensina
que nós vamos ter que chegar diante de Deus e responder duas perguntas quando chegarmos na eternidade. Tem gente que não acredita na eternidade, mas nós cremos, nós aguardamos, é uma bendita esperança que temos no coração, e lá vamos chegar e ter que responder duas perguntas. O que você fez com a vida que eu lhe dei? Todo mundo recebeu a vida. Nós aprendemos recentemente que, inclusive, aqueles que não acreditam em Deus estão debaixo da bênção de Deus, que recebe a vida, a chuva, o sol, a saúde, a inteligência, tantas capacidades, tantos talentos que Deus distribuiu à humanidade. E a segunda pergunta que todos terão que responder é: o que foi que você fez com o meu filho? Que essa é uma pergunta que vai definir, inclusive, a eternidade. Então, nós precisamos compreender em primeiro lugar, o que é talento, que essa parábola nos fala. Eu vou gastar menos tempo pensando no que eles entenderam e um pouco mais sobre o que nós precisamos entender hoje. Primeiro, essa expressão utilizada aqui como talento nos remete a estas capacidades que todo ser humano tem. A gente que tem irmãos, tem filhos, netos, não é? Que conhecemos outras famílias, descobrimos que, por vezes, irmãos têm capacidades diferentes. Eu nunca pensei que ia ter uma filha da área da saúde. E ela chegou e falou: você vai fazer vestibular? Vou fazer porque é para enfermagem. Eu falei: da onde? E ela é o dom, é o talento dela, natural, ela gosta dessa área. A outra filha foi para a área de design, de arquitetura, e são diferentes. E têm capacidades diferentes, gostos diferentes, as pessoas são assim. E todo ser humano tem talentos, tem capacidades, recebeu isso da parte de Deus. Ninguém nasce, vou usar a expressão burro, ninguém nasce incompetente, ninguém nasce sem nada. Todos nós trazemos coisas que o Criador entregou a cada um de nós. Então nós precisamos compreender, em primeiro lugar, que todo mundo tem talento, seja crente ou não crente, tem esses talentos. É como nós chamamos, um dom natural, dom no sentido que é um presente que ele recebeu. Gosta disso, tem prazer nisso. Quando a psicologia fala em 8 inteligências diferentes, espacial, da música, da matemática. Eu, por exemplo, sou um 0 à esquerda na matemática. Não gosto, não me chame, não faça perguntas nessa área. Não tenho inteligência para isso. Não gosto. Gosto de outras coisas. Tá? Nós temos inteligência, inclusive já se descobriu que nós temos múltiplas inteligências e que ninguém tem todas as 8. Você é bom em algumas coisas e é ruim, é péssimo em outras, e você precisa compreender isso. São dons naturais que recebemos. O talento, então, tem essa ideia de que é um dom natural para você estar na vida, para você viver, para você no mundo ser uma bênção. Quando nós pensamos na igreja, nós usamos e restringimos a palavra dom como um presente de Deus, uma capacidade que Deus dá a cada um de nós de abençoar, de ajudar na edificação da igreja. Então, o que você tem, e nem sempre é a mesma coisa que um dom, que um talento natural, às vezes você está na igreja e você não serve a igreja com aquele talento natural. Por exemplo, vou dar de novo, desculpa dar de novo o exemplo lá de casa, mas a Aline tem um talento para a área da saúde. Aqui na igreja ela canta. Ela não vive de cantar. Já lhes contei que lembro de um irmão que rodava o Brasil viajando, dando palestras sobre treinando equipes de vendedores. Domingo ele falou: pastor, domingo à noite eu não estou, porque domingo à tarde eu já estou viajando para amanhecer lá no outro estado, 8 horas da manhã eu tenho que estar lá fazendo palestra, treinando a equipe lá. E você imagina, uma pessoa que tem essa capacidade de falar, de se pronunciar em público, ele vai ser pregador, evangelista. O homem na igreja era uma porta, não falava nada. No entanto, adorava a área da música. Os equipamentos que ele tinha eram melhores do que o da igreja, os particulares dele. Tocava no culto da igreja, ainda tinha a banda que ele ensaiava na sexta-feira até de madrugada para cantar. Na vida, ele tinha um talento. Para a igreja, o seu dom era outro.
Ele era um presente para a igreja, uma outra capacidade. E às vezes tem a mesma coisa. Tem gente que é professor a semana inteira, chega na igreja, vai ser professor na igreja. Pastor, pelo amor de Deus, não aguento mais aluno. Aquele povo que não aguento. Eu quero fazer outra coisa, eu quero cantar, eu quero servir na cantina, eu quero carregar cadeira, não quero mexer com aluno. Às vezes tem gente que gosta de ser professor durante a semana e é um bom professor de Bíblia também. Nós precisamos fazer primeiro essa diferença. O que une, o que é igual nos dois casos, meus irmãos, é que Deus tanto nos deu talentos para estar na vida e ser uma bênção no mundo, como também nos deu dons para estar na vida da igreja e servir na vida da igreja e ser um canal de bênção e de edificação na vida da igreja. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar dos irmãos, que em 2001 foi o ano do voluntariado. A ONU determinou isso e agora 2026 será de novo o ano do voluntariado. Todo dia 5 de dezembro é o dia do voluntariado. Qual foi a intenção da ONU quando determinou que o 2001 fosse o ano do voluntariado? Ela desejava espalhar pelo mundo um sentimento de solidariedade. Que todo mundo pensasse assim, olha, eu posso fazer algo além do mercado financeiro que eu trabalho, eu posso fazer algo além da construção civil onde eu trabalho, eu posso fazer algo a mais além do esporte onde eu ganho a minha vida, ganho os meus recursos, eu posso doar alguma coisa a mais. E essa onda de solidariedade, o ser humano, o ímpio, ele percebeu que era necessária para o mundo, e por isso a ONU determinou 2001, o ano do voluntariado. Isso veio muito a igreja, inclusive, aproveitou esta onda e também falou sobre o voluntariado na vida da igreja, que todos os cristãos podem ser voluntários. O efeito colateral é que nós parece que pensamos como aquele fulano que está no mercado de trabalho, na construção civil, que fala, eu tenho um restinho de tempo aqui, eu posso encaixar na minha agenda um pouco para poder ser solidário, para poder dedicar tempo, recursos, para ajudar alguém nessa onda de solidariedade. Mas nós precisamos resgatar a ideia do servo, que nos remete àquilo que Jesus fala, e fala inclusive nestas parábolas, quando ele começa a falar sobre o fim dos tempos. Nós somos um povo que naturalmente precisamos compreender a solidariedade. A gente não pode ser cristão, um discípulo de Jesus, sem perceber isso. Primeiro que nós aprendemos que todos pecaram. Nós estamos todos debaixo de uma mesma condenação. Inclusive, Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos poder usar de misericórdia, da mesma graça com todos. Então, nós todos somos solidários nesse sentido. Há uma solidariedade da raça. Todos nós podemos pensar que ninguém é melhor que ninguém e que todos precisam dos outros. Quando pensamos nos mandamentos recíprocos, estamos falando sobre solidariedade. Eu preciso orar por você e eu preciso da sua oração. Eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim. Eu preciso carregar as cargas pesadas demais que você tem para carregar e você precisa me ajudar, estar disposto a carregar as cargas pesadas demais que eu também tenho. E essa é a atitude que deve dominar o coração do discípulo de Jesus, de serviço, não de encaixar na sua agenda, achar um jeito de encaixar um tempo para Jesus, uma maneira de servir a Jesus. E eu não estou falando de igreja, não estou falando de cargo em igreja. Quando eu, como eu disse, fui criado na vida, na igreja, não é? Então eu cresci ouvindo esses textos, e era muito comum a gente lembrar desse texto, quando pensava assim, ó, fulano, e naquele tempo era eleição todo ano, então dava um trabalho isso, né? Você tinha que achar gente para servir em todas as áreas, e então vinham esses textos que falavam sobre o seu serviço, sobre os seus talentos, gente que está na vida da igreja e não faz nada, e não é de hoje, tá? Mas eu me lembro muito disso. Mas quando Jesus está falando aqui a respeito disso, ele está falando mais do que esta vida eclesiástica, mais do que esta vida na nossa igreja local. Ele está falando sobre a nossa vida no mundo, e ele está tratando então sobre o que nós vamos fazer com os talentos que Deus nos deu e com os dons que Deus nos deu. Primeira lição que nós podemos aprender aqui nessa parábola
é que nós somos diferentes. E essa é uma riqueza muito grande. Quantas vezes sofremos porque queremos que os outros façam exatamente do jeito que a gente acha que tem que ser feito? E se ele fizer um pouquinho diferente, está errado, porque não está dentro daquilo que eu gostaria. E eu disse que a gente sofre, porque o outro, ele não é capaz de fazer como nós fazemos. Ele recebeu talentos diferentes. E ele recebeu talentos diferentes para que a vida possa se manifestar como um quebra-cabeças. Já percebeu que quebra-cabeça, apesar de terem as peças, têm formas, algumas são parecidas, né, ou são iguais até, mas elas não são aquele, como esse chão da nossa igreja, não é? Todo ângulos retos, certinho, bonitinho. Não é assim. A nossa forma que é disforme, é como aquela parede de pedras que o artista vai encaixando pedra por pedra, quebra um pedacinho para encaixar e acaba fazendo um belo muro, uma bela parede de pedras que são de formas e tamanhos diferentes. Quando Jesus fala, olha, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, ele está falando exatamente de que nós somos diferentes. E como sofre aquele que recebeu 2 e fala assim, eu queria ter recebido 5. Eu estou sendo injustiçado na vida porque eu não recebi 5. Ou, como sofre aquele que tem 5 talentos, fica falando, mas a vida é fácil, aquele lá só recebeu 2. Né? Está difícil é para mim aqui que recebi 5. E nós sofremos quando não reconhecemos isso e não encontramos o nosso lugar que Deus nos pôs no mundo. Nós falávamos com jovens essa semana, todos os problemas que algumas pessoas têm enfrentado na vida é porque elas não conseguem entender a sua identidade diante de Deus. Elas não se entendem como criação de Deus e muito menos como filhos de Deus. E aí tem dificuldade de entender a sua sexualidade, a maneira como vai lidar com seus recursos. E aí sofre, se atropela na vida por uma série de questões nesse sentido. Então nós precisamos, em primeiro lugar, aprender que nós somos diferentes e que isso é uma riqueza. Você se lembra do apóstolo Paulo quando fala aos Coríntios, lembrando para a igreja assim, olha, não dá para todo mundo ser nariz, não dá para todo mundo ser pé, ninguém pode ser orgulhoso dizendo assim, ó, eu sou melhor que o pé, eu sou nariz, eu sou melhor que o pé, e nem ter uma autoimagem ruim, dizendo assim, eu não sou nariz, então não sou parte do corpo. A riqueza está na diversidade. Isso foi Deus que criou dessa maneira. Pensa que desde o início, nós aprendemos, o nosso Deus, em primeiro lugar, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já existe a diversidade nele. Em segundo lugar, quando Ele criou, nos criou, já criou homem e mulher diversos, diferentes. E vocês precisam se unir, porque não é bom estar só. É na união de vocês que vocês vão poder representar melhor quem é Deus. E dentro da vida da igreja, dentro da vida no mundo, nós precisamos compreender isso, que uns têm talentos diferentes dos outros. Então guarda isso no seu coração em primeiro lugar, que nós somos diferentes. Você recebeu talentos? Viva os seus talentos. Não fique olhando para a grama mais verde do vizinho, porque ela não é mais verde. Isso é um mito que nós carregamos, que a vida do outro é sempre mais fácil que a nossa. A segunda lição é que nós vamos prestar contas exatamente daquilo que recebemos. Eu tinha uma responsabilidade hoje de trazer uma palavra aos irmãos. É minha responsabilidade, não é sua. A sua era se preparar em casa, preparar seu coração, estar aqui no horário, para poder receber. Como a gente lembrou recentemente, né, daquele pregador falando, olha, a gente passa a semana inteira enchendo o nosso coração de lixo. Aí quer chegar no domingo e o grupo de louvor que se vire para inspirar o coração, o pastor que se vire para dar uma palavra boa, e esquece que nós temos uma responsabilidade de manter comunhão com Deus, de ler a Bíblia quando, gente? Todos os dias, não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. E isso não tem pastor, não tem líder de ministério, não tem líder de pequeno grupo que vai ficar
registrando se você fez isso lá na sua casa. É você com seu Deus. Então nós temos que compreender, em segundo lugar, que nós vamos prestar contas. Nós somos seres responsáveis. Esse é o outro lado da moeda da liberdade com que Deus nos criou. Nos criou como seres livres, podemos fazer o que quiser. Nós é que decidimos o que vamos fazer, só não decidimos os frutos que colheremos. Podemos decidir plantar abacate, cebola, mamão, mas não pensa que você plantando abacate vai colher cebola. Ou plantando abacaxi vai colher banana. Você vai colher exatamente aquilo que plantou. Então nós somos responsáveis tanto pelos talentos que temos para estar no mundo, como pelos dons que recebemos para estar na vida da igreja. E nós seremos cobrados na medida da nossa capacidade. Uma das lições que aprendemos nesse semestre foi que todos nós somos teólogos de acordo com a nossa capacidade. Poucos são os que são teólogos de profissão, que se dedicam inteiramente ao estudo das Escrituras, mas o que você sabe, você é responsável por passar para alguém. Você pode ajudar alguém na medida da sua capacidade. E isso é uma responsabilidade que cada um tem. Então nós vamos ser cobrados pela nossa capacidade. Você sabe que a gente deve ter visto algum filme que o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da Rússia tem uma chave para liberar um compartimento onde ele abre, põe a chave para apertar o botão que solta a bomba atômica, não é? Isso é responsabilidade dele. Eu não tenho essa responsabilidade, você não tem essa responsabilidade. Você não será cobrado se um dia o mundo acabar por uma bomba atômica. Agora, eu tenho a responsabilidade de orar por esses homens que têm poder e autoridade. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, olha, orem pelos que têm autoridade sobre vocês, para que vocês possam ter uma vida piedosa, tranquila e piedosa. Então, ele tem essa responsabilidade, eu não tenho. Mas eu tenho outras responsabilidades que estão no âmbito que alcanço, que eu posso alcançar, que a minha mão alcança, que a minha oração alcança, que o meu exemplo alcança. Eu não tenho a responsabilidade de chegar para os meninos e das crianças lá de Angola, da Guiné-Bissau, e trabalhar com elas. Eu não estou lá. Mas eu tenho responsabilidade com as crianças que estão ao meu redor, que estão no IBP Feliz, com as quais eu encontro, aquelas que eu tenho o telefone. Os irmãos sabem que eu fui fazer um convite para os adolescentes, eu mandei 19 convites. Você fala assim, pastor, mas tem 19 adolescentes na igreja? Eu falo, não tem, você não os vê. Até porque eles sentam sempre lá em cima, né? Mas estão por aí. E eu tenho o número deles. Eu não sou responsável por outros, mas por esses eu posso ser responsável. E é nesse sentido que eu vou ser responsabilizado diante de Deus. Ontem eu estava num culto de um amigo que estava fazendo 25 anos de consagração ao ministério pastoral. Nos convidou, estive lá, e o pregador falava assim, olha, eu vou chegar no céu com um ônibus. Eu vou chegar na porta lá e falar, ô, pastor fulano, deixa eu ver aqui se você trouxe no seu ônibus, se tem aqui, fulano tá aí, Beltrano está aí. Fulano, não senhor, esse aí eu não quis nem trazer, que é tranqueira, não trouxe no meu ônibus. Mas eu vou ter um ônibus que eu vou ter que apresentar lá na entrada do céu, que está sob minha responsabilidade. A gente sabe, por exemplo, que os nossos filhos são a nossa primeira responsabilidade. Isso é problema nosso. Essa semana falava acho que foi na quarta-feira que nós lembramos disso, né? De um irmão, isso já no século passado, né? Que quando ainda a igreja discutia se podia ter bateria, se podia bater palma na igreja, aquela coisa toda, quando os jovens começavam a cantar, o irmão saía do templo, ia lá para fora, cruzava os braços, punha a perna na parede e ficava lá olhando. Eu falei, sabe, meus irmãos, não me admira que seus filhos estejam fora da igreja, porque ele não transferiu essa paixão para os seus filhos. Em compensação, eu lembrava de amigos que mandam lá o seu selfie. Estamos aqui na Arena
Como é que é a arena aqui do... como é que é o nome? O Itaquerão? Neoquímica Arena, né? Então ele posta lá, ele, o filho, um amigo, tal, lá no estádio. E eu lembrava, sabe o que esse pai está fazendo? Transferindo paixão para os seus filhos. Sabe? Promovendo a eles uma experiência diferente, especial. É responsabilidade minha, com a minha família, com meus filhos, com as minhas filhas, com aqueles que estiverem próximos de mim, transferir isso. E é dessa responsabilidade que eu vou prestar contas, porque Deus me deu esse talento, sabe? Quando a gente canta aqui que o nome de Jesus é poderoso, que Ele sara os feridos. Isso me emociona porque nas minhas feridas foram saradas, e Deus que me perdoe que eu vou falar aqui, ou os psicólogos que me perdoem que eu vou falar aqui, não foi por causa das terapias, ainda que tenham sido uma ferramenta. Foi por causa do nome de Jesus, porque não há Freud que possa fazer você perdoar quem lhe fere, que possa fazer aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, essa é a responsabilidade que eu preciso passar, e você vai ser cobrado exatamente dessa responsabilidade. Todos nós, porque recebemos esses dons e talentos. Qual é o erro que nós cometemos quando pensamos em dons e talentos? Sabe qual é, meus irmãos? Verso 25 diz o servo que recebeu um talento e que parece que tinha menos problema para enfrentar, não é? Menos responsabilidade. Ele diz assim, por isso tive medo. Esse tem sido o grande problema que temos enfrentado. O medo. A Bíblia nos diz que o perfeito amor lança fora o medo. E o medo mascara um amor imperfeito. Um amor que ainda não se compreendeu, que ainda não chegou como uma resposta digna do Senhor que morreu na cruz por você. Esse homem teve medo porque ele não compreendeu quem é o seu Senhor. Pensa que nos outros dois servos, eles receberam e saíram para fazer. Saíram para multiplicar os seus talentos. Nós enfrentamos a vida e muitas circunstâncias da vida, e muitas oportunidades, elas se transformam em barreiras para que a gente possa simplesmente fazer como esses dois primeiros servos, que se jogam a servir, que se jogam a realizar aquilo que o Senhor deu. Até aqui 5 talentos. Pegaram e saíram para multiplicar aquilo. Por vezes, é verdade, você não escolheu a cor da sua pele. E às vezes isso se transforma em barreira em determinados lugares para você poder caminhar e ir à frente. Não escolhi o tipo do meu cabelo. Recentemente minha filha me questionou sobre isso. Eu não estou aqui nem defendendo, nem não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia. Mas ela me perguntou se eu já sofri algum tipo de racismo. Eu sou filho de nordestino. E eu falei assim, eu não me lembro de sofrer racismo. De alguém falar assim, você não pode porque você é preto, por exemplo. Você não pode porque você tem cabelo crespo. Eu não me lembro disso. Mas eu lembro que eu sempre tive uma consciência de que eu não era branco e que meu cabelo não era liso. E que, portanto, isso não era o ideal. Não sofri por causa disso porque eu fui caminhar para frente, fui para a vida. Me ensinaram isso. Graças a Deus me deram um pouquinho de autoestima. Me ensinaram assim, você é filho de Deus. Eu lembrava de uma história infantil, que era um menininho negro, que ele ouvia a história sobre um sabão que tornava as roupas brancas, alvas, e que ele foi comprar aquele sabão para tomar um banho, para ver se ele ficava branquinho. Então a gente aprendia desde criança, por exemplo, que não importa a cor da minha pele. Deus te vê com valor. Então tudo isso são coisas que por vezes a gente encontra hoje gente que... mas
Eu não ganhei um ursinho quando eu tinha 2 anos de idade, né? Eu nunca tive uma festa de criança como eu queria, tal. Eu não ganhei as coisas que outros ganharam. E aí cria problemas para si mesmo. Tem coisas que a gente não escolheu, a gente nasceu. Já lhes contei a história de um amigo que eu ria muito com ele, porque ele era filho de um libanês com uma italiana, se não me falha a memória. E ele falou que quando os pais deles se casaram, eles tinham 2 opções. Ou eles vinham para o Brasil, ou eles iam para a Austrália. E eles resolveram vir para o Brasil. E ele praguejava contra isso. Por que que meus pais me fizeram nascer brasileiro? Eu queria ter nascido australiano. Preferia ter nascido australiano. Você não escolhe essas coisas. Mas isso pode se transformar numa barreira para você servir a Deus. Algumas experiências a que fui submetido também na vida. Falei, eu nunca me senti discriminado nesse sentido, explicitamente. Mas eu vivia num ambiente que criava, sabe assim, ó, você não é o ideal, não é? Mas existem pessoas que passam por experiências muito mais duras, de abusos, de preconceitos explícitos, crianças que são molestadas, que carregam ao longo da sua vida isso, e que isso prejudica o seu estar no mundo, o seu estar na igreja, o seu servir. Cada um de nós, a gente não pode mudar o passado. Pastor Marcos, quando eu cheguei aqui, umas conversas com todo mundo, eu conheço o pastor Roberto, nós nos formamos na mesma turma, não é? Então a gente se conhece de longa data. E às vezes chega alguém, mas isso, aquilo. Não, eu não posso mudar o passado. Eu posso te ajudar daqui para frente. Aconteceu isso no passado. Não, tem coisa que eu não consigo mudar, não consigo entrar aí e mudar. Eu posso te ajudar daqui para frente. A gente pode clamar o nome de Jesus. A gente pode aprender algo novo. A gente pode aprender a perdoar. Descobrir que lá no passado, eu já lhes falei também que, por exemplo, eu não gosto de cantar, tenho vergonha de cantar. Porque quando eu era adolescente, eu era desafinado, mais do que sou hoje. Tá? E uma irmã que dirigia o coral dos adolescentes chegou e falou, para de cantar. Falou, Ela bateu no meu ombro e falou assim, para você. Mas nem tô cantando, eu nem estava cantando, já estava assim, como é que fala? Percebendo, né? Então, quando ela começou a andar na minha direção, eu parei de cantar, mas ela mesmo assim bateu no meu ombro, você para. Falei, poxa vida. Aí eu falei, também não canto mais, não é? Não brinco mais. Mas chega uma hora que você vai fazer o que com isso? Eu não posso voltar lá no passado, quando eu tinha 13 anos, 14 anos de idade, e falar assim, rebobinar minha vida e mudar isso. Eu posso daqui para frente fazer alguma coisa. Eu posso perdoar essa irmã. Lhes contei também que isso foi na quarta-feira, irmãos, me perdoem. Na segunda-feira estivemos no culto, eu assisti o culto dos 90 anos de idade do pastor Irlando Pereira de Azevedo. E o filho dele conta, pai, meu pai é um homem de outra dimensão, ele falou. Porque o senhor perdoou quem lhe perseguiu. O senhor perdoou um médico que tratou mamãe de maneira displicente. E ela teve um aneurisma, ela está numa cadeira de rodas, por causa de uma displicência do médico. O senhor perdoou esse médico. Isso, meus irmãos, é tomar uma decisão de, mesmo alguém que me prejudique profundamente, o que eu vou fazer com isso? Eu posso ter medo de sair desse lugar. Eu posso gostar de ficar assim, olha, que a gente chama hoje de se vitimizar, não é? Como esse servo fez? Senhor, a culpa é do Senhor. Porque o Senhor é um Senhor severo. O Senhor é um homem que colhe onde não planta. A culpa não era dele. A culpa era do Senhor. Então eu posso ficar na minha vida e ficar nesse lugar aqui, nesse lugar de conforto, onde todo mundo está errado. Onde tudo está... O mundo está... Irmão, alguém aqui tem dúvida que o mundo está errado? Esse mundo é difícil de ser vivido. É complicado viver nesse mundo.
mas nós podemos mudar a história da nossa vida tomando as decisões corretas. E os talentos dizem respeito mais às oportunidades que nós temos na vida do que as oportunidades que nós temos na vida da igreja. Não estamos falando de cargos ou tarefas, mas de como enxergamos a vida. Respondendo à primeira pergunta que Rick Warren nos faz: o que você fez com a vida que eu lhe dei? Como é que você está no mundo? No mundo eu sou alguém que eu me identifico, eu sou um empresário que vou tentar ser solidário e achar um lugar na minha agenda para ser solidário? Ou eu sou um discípulo de Jesus? E como discípulo de Jesus, a minha profissão glorifica a Jesus. A minha família glorifica a Jesus. Os meus negócios glorificam a Jesus. Então eu posso responder assim: o que eu faço no mundo? Não é o que eu faço na igreja. O que eu faço no mundo? Eu estou sendo um discípulo de Jesus. Jesus está falando sobre a maneira como olhamos e enfrentamos a vida e os desafios que ela coloca sobre nós. É a própria vida, a maneira de levar a vida. Em primeiro lugar, sem medo de Deus. Muito tempo eu tive dificuldade com Deus. Primeiro porque meu pai era um homem bravo, né? Assim, de pouco diálogo. Segundo que eu tinha um pastor também que era bravo para chuchu. Aquele tempo que a gente era criança, o pastor lavava a roupa suja do púlpito da igreja, dava bronca. Fulano, desça daí, vem sentar com a sua mãe aqui, chamar pelo nome. Era... eu vou ficar traumatizado. Nunca mais volto nessa igreja porque me chamou pelo nome e fez passar vergonha. E engraçado, meus irmãos, que minhas filhas dizem: o senhor já fez isso com a gente, viu? Fulano, vai sentar lá com a sua mãe, Amanda, Aline vai sentar com a mamãe, Ana Cláudia vai sentar com a sua mãe, porque viviam também, criança vive em bando, né? Então, cada um para poder ter culto. A gente não pode ter medo de Deus, porque a gente parece que Deus é um ser bravo. E é por isso que eu abraço todas as crianças da igreja. É por isso que eu não dou bronca em criança. Talvez por causa disso. A gente não pode ter medo de Deus, nem permitir que as figuras humanas distorçam quem é Deus. Sem medo de obedecer o mandato de Deus. Toque 5 talentos. O cara pegou, saiu e foi fazer. Não ficou discutindo. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Não ter medo de Deus é ter essa disposição de obedecer, sem medo de correr risco. Mas será que eu sou capaz? Meu irmão, se Deus está te dando, se Deus te deu, inclusive a oportunidade, como eu disse, entra de cabeça, vai com tudo, como esses servos fizeram. Mas, irmãos, imagine, um dia eu tive que assumir o primeiro ministério. Como é que vai ser? Imagine se você... Por isso que a gente casa movido pela paixão, né? Porque se a gente fosse saber tudo que a gente sabe sobre casamento... E as pessoas colocam medo hoje na gente, né? Nos que vão casar, falando: olha, só existe uma coisa melhor que a vida de casado. Você até já sabe, né? Falando assim: vai ser horrível. Se você casar, vai ser horrível, não é? Não sabe o que você está fazendo. A gente não pode ter medo de se aventurar com Deus. No sentido de, olha, existem coisas novas, existem coisas tremendas para serem feitas. Como diz o profeta, eu vou anunciar coisas grandes que você não conhece ainda. Você vai ter experiências tremendas. Então não tenha medo de se entregar a Deus. Sabe por que a gente não se entrega? Porque a gente tem medo. Eu vou ter que largar aquele pecado que eu amo tanto. Não vou ter mais esse argumento que eu sou um coitadinho. Eu não vou ter mais esse argumento que eu não sou capaz. Não vou ter mais esse argumento que eu não tive tempo, que eu não tive condições. A gente pode se aventurar com Deus. Sem medo de Deus, é servir com entusiasmo, como expressão de amor.
lhes contei desse amigo que reencontrei no velório e que está lá no interior como missionário. Essa semana ele me passou a agenda dele. Ó, segunda foi isso, terça foi aquilo, quarta foi aquilo. E dando glória a Deus, porque, olha, mais uma família se chegou no grupo de estudo. Mais um sem terra lá do acampamento também apareceu. Quinta é numa cidade, o trabalho, domingo é em outra. Quando ele chegou no tempo da aposentadoria, largou a grande São Paulo, foi lá para o interior. Ele pregando, a esposa tocando violão. Servir sem medo de Deus é servir com esse entusiasmo, de que Deus vai à frente fazer tudo. É uma expressão de amor apaixonado. Quando eu estava no colegial, que é o 2º grau, para quem não sabe, eu lembro de conhecer essa frase, que o amor faz coisas tão pequenas que só quem ama é capaz de perceber. E coisas tão grandes que só quem ama é capaz de fazer. O meu serviço é uma expressão do meu amor apaixonado, uma resposta tão extravagante quanto o amor de Deus. Você lembra que esses servos receberam 5 talentos e alguns estudiosos entendem que esses homens vão ter, junto com outros textos e nos outros evangelhos também, que eles vão ter o direito de dominar, de administrar cidades, levar a influência do seu Senhor sobre outros lugares. Esse amor extravagante é assim, olha, eu estou lhe dando 5 talentos para você cuidar, e quando você trouxe o resultado, o Senhor não falou assim, agora é meu. Não. Agora você vai participar da minha alegria. Veja que coisa, como esse amor de Deus é. Ele doa o talento, você traz o resultado, e ele fala, agora vou dividir com você. Você vai participar da alegria do seu Senhor. Então a gente não tem que ter medo. A gente precisa dar uma resposta tão extravagante quanto esse amor. A gente fala que a parábola é do filho pródigo, mas a gente já aprendeu que pródigo é o pai, que esbanja amor sobre o filho que vai, sobre o filho que fica, sobre os seus trabalhadores, sobre os seus servos. Aquela fazenda daquele pai era um lugar de amor. E é assim que a gente deve dar essa resposta. E a pergunta, então, como você responde a este ato de amor? É nesse sentido que nós glorificamos a Deus com as nossas conquistas. De novo, lembrar do encontro com os jovens, lembrando disso. A importância de termos condições de chegar em lugares de decisão, que podem influenciar outras pessoas. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser cabeça, tá? Mas que cada um de nós, tendo a oportunidade, não deve recuar. Deve ir à frente. Essa oportunidade que o Senhor está abrindo para mim, essa porta que o Senhor está abrindo para mim, eu vou entrar sem medo. E eu vou entrar para poder dar uma resposta de amor a Deus. Não vou encaixar isso na minha agenda, mas eu vou manifestar que que eu sou um discípulo de Jesus. E onde eu estiver, eu vou brilhar, eu vou salgar, eu vou influenciar para a justiça, para que o nome de Cristo seja glorificado através de mim. Só no serviço da igreja? Não. É lá onde você trabalha, onde você estuda, na rua onde você mora, na família com quem você convive. Você recebeu dons e talentos para servir a Jesus. E cada conquista sua, meus irmãos, eu gosto então, mas eu me lembro da minha mãe, eu devia ter 9 anos, 7, 8 anos de idade. Me lembro dela saindo com um grupo da rua, de outras pessoas, para fazer Mobral. Já adulta, quase 50 anos de idade, aprender a ler e escrever direitinho. Hoje, nenhum de nós pode dizer assim, não tem. A internet está assim, transbordando de informações e cursos e tudo, facilitando a nossa vida. Para que quando surgir a oportunidade,
a gente possa estar pronto para recebê-la e, estando ali, fazer uma diferença. É disso que Jesus está falando aqui. Nós podemos glorificar a Jesus com as nossas conquistas. Eu quero encerrar lembrando do Apocalipse. Lá conta, João tem aquela visão da eternidade, do trono de Deus, Jesus à destra daquele trono, e que existem 4 seres viventes e 24 anciãos, e que todos eles, pense num ser de tamanho poder, de tamanha autoridade, que ele está de pé diante do trono de Deus. Mas esses seres de tamanho poder e autoridade, eles pegam as suas coroas e lançam aos pés do Cordeiro. E é isso que nós precisamos aprender a fazer com as nossas conquistas. Cada diploma que você tem, cada promoção que você tem, cada oportunidade que você tem, você fazer como esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes, que lançam tudo isso aos pés do Cordeiro. Fala, essa autoridade é minha, essa coroa é minha, mas ela está lançada aos seus pés, para que o nome do Cordeiro seja exaltado, para que o Cordeiro seja adorado, e não a nós. Isso é possível? É. É esse o caminho que Jesus quer fazer para nós. E é por isso que a gente vai chegar na eternidade e ele falar, você foi um servo fiel no pouco. Agora vem participar da alegria do seu Senhor. Eu quero te dar mais um argumento para você se dedicar ao Senhor com um amor extravagante. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja tão difícil, com tanta dificuldade. E Paulo fala, irmãos, pensa numa coisa. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pensa nisso, para glorificar a Jesus com as suas conquistas, com aquilo que você tem, com seus talentos e os seus dons. Queria convidar você a orar neste instante.